Bom, pessoal, então vamos agora detalhar, né, ponto a ponto, algumas das principais atividades operacionais de investimento e financiamento. Vamos começar pela operacional. Então você tem na atividade operacional recebimento de caixa pela venda de mercadorias ou prestação de serviços. Então você está vendendo mercadorias, né, ou prestando seus serviços, entra dinheiro em caixa. Segunda forma, né, o segundo exemplo, recebimento de caixa decorrente de comissões e outras receitas que a empresa porventura venha a receber. Então você tem aí mais uma entrada de caixa, né, de comissões ou outras receitas que vão fazer parte das atividades operacionais. E agora os pagamentos. Então, pagamento a fornecedor de mercadorias, pagamento a prestador de serviços, pagamento a empregados, folha de pagamento. Uma coisa aqui interessante, né? Recebimentos ou pagamentos oriundos de prêmios de seguros ou sinistros. Então, o que quer dizer isso? O prêmio, essa palavra prêmio de seguro, é o quanto a empresa paga para ter o serviço de prestação, né, de seguro, né, para ter o seu patrimônio segurado. Então você paga mensalmente aí uma quantia, que é o prêmio. E o sinistro é o que você vem a receber caso ocorra aí qualquer problema. Então se for um incêndio, aí você perdeu lá tudo, então a seguradora vai lá e te dá o dinheiro que você tinha segurado. Então isso daí é o recebimento pelo sinistro, né? Então quando esse dinheiro chega na companhia, né, quando a empresa recebe esse dinheiro, isso não é um financiamento, né? Porque na verdade esse dinheiro não foi um empréstimo, isso daí está sendo, né, o que a seguradora está te pagando pelo serviço que você contratou, que foi o seguro, né? E tampouco isso representa venda de imobilizados ou venda de máquinas, que na verdade as coitadinhas foram todas queimadas, então não há que se falar nisso. Então esse dinheiro que chega, isso daí é considerado uma atividade operacional. Lembra que eu falei lá no início, né, que a atividade operacional é a atividade principal, né, da geradora de caixa da empresa, e tudo que não puder ser alocado nem como investimento, nem como financiamento. Então um exemplo é sinistro, né? Aconteceu um problema lá, um roubo, um incêndio, uma catástrofe, perdeu tudo, a seguradora vai lá e tchum, entra com dinheiro. Então esse dinheiro que está entrando, esse fluxo de caixa que está entrando, isso não é investimento, não tem nada a ver, né? Ninguém está vendendo máquina. E também não é financiamento, porque você não está tomando emprestado nada, né? E nem é capital próprio. Então esse dinheiro que está chegando aí é uma atividade operacional, né? E o último tópico, né, da atividade operacional diz respeito a imposto de renda, que de uma forma geral o pagamento de imposto de renda é colocado como sendo integrante da atividade operacional, de uma forma geral. A empresa vai lá e paga imposto sobre a renda, imposto de renda, contribuição social, vai lá e pum, paga, e isso é atividade operacional. Mesmo que tal imposto seja gerado por uma outra atividade. Então vamos explicar. Imagine que você tem um veículo, uma máquina qualquer. Aí você tem esse veículo pelo custo histórico e tal, direitinho, amortizado, depreciado, enfim. Aí chega um determinado momento que você quer vender o veículo. Aí você vai lá e tchum, vende. Quando você vendeu o veículo, você vendeu por um preço bom, né? E aí você teve um ganho pela venda do veículo. Beleza, aí o fisco vai dizer, ó, parte desse ganho é meu. Então existe aí uma tributação sobre o ganho derivado da venda do veículo, existe o ganho derivado da venda de máquinas. Então todos esses ativos fixos, quando são vendidos e que a empresa tem um ganho, existe aí uma tributação sobre esse ganho, que é o ganho de capital. Então veja, presta atenção, esse ganho veio de uma atividade de investimento, que a empresa vendeu. Então a venda do veículo é atividade de investimento e houve uma tributação. Então, em tese, essa tributação deveria ser uma saída de caixa, porque eu estou pagando imposto dentro da atividade de investimento. Então, como é que ficaria? A atividade de investimento teve uma entrada, que foi a venda, e uma saída, que foi o pagamento do tributo. Beleza? Entrou dinheiro, porque eu estou vendendo a máquina, mas ao mesmo tempo eu estou pagando imposto de renda sobre o ganho de capital. Então isso ficaria tudo dentro de investimento. No entanto, tá?
o próprio pronunciamento, a própria norma diz que todos os impostos, independente do tipo de atividade, você pode, para simplificar o processo, você pode colocar isso como sendo dentro da atividade operacional. Então essas foram as principais atividades operacionais que a gente listou. Vamos agora para detalhar aqui, né, as atividades de investimento. Lembrando que a atividade de investimento são aquelas relacionadas com os ativos de longo prazo. E aí, só para dar aquela reforçada. Normalmente eu vou gastar dinheiro, né, porque eu vou comprar. No entanto, pode ser que essa atividade de investimento gere caixa, que é o momento em que eu vou me desfazer desses ativos fixos. Então vamos para alguns exemplos, tá? Que vocês vão poder acompanhar na transparência. É o seguinte: o primeiro exemplo é quando a empresa gasta, né, gasta dinheiro, sai dinheiro para adquirir imobilizado, adquirir intangível ou outros ativos de longo prazo. Tá? Então ela está comprando esses ativos e está gastando dinheiro ali naquele momento, né? E também quando a empresa constrói, então os pagamentos de caixa, né, os pagamentos que são decorrentes da construção de determinado imobilizado, então aqueles pagamentos do imóvel que está em construção também são atividades de investimento. Então pagamento para você construir aí. Se você vender, né, se você vender as máquinas, vender os equipamentos, vender os imóveis, vai entrar dinheiro. Então você está gerando caixa na atividade de investimento, né? Ao invés de consumir, agora você vai estar gerando caixa. Então, ou a aquisição ou a venda desses imobilizados estão dentro da caixinha lá de atividade de investimento. 2, segundo grupo de exemplos, representam as ações ou outros instrumentos de dívida que a empresa esteja comprando. Então, o que significa isso? Imagine que eu estou querendo adquirir uma outra empresa. Então eu estou indo para a Bolsa de Valores ou sem bolsa, eu estou comprando cotas de uma outra empresa, mas com que objetivo? O objetivo de tomar o controle. Eu estou querendo adquirir aquela empresa, estou querendo comprar aquela empresa, né? Eu estou querendo me ser dona daquela companhia. Então eu vou gastar dinheiro para poder adquirir a empresa para mim, para tomar o controle acionário. Então, esse valor que eu pago para poder adquirir essas ações ou cotas ou qualquer outro tipo de instrumento que me dê o acesso a esse controle, né? Isso daí é considerado uma atividade de investimento, que eu estou comprando aquela empresa com que intuito, né? Justamente de expandir minhas atividades. Então, se eu comprar, vai estar saindo dinheiro dentro da atividade de investimento. Se no momento posterior, no futuro, foi um péssimo negócio, eu vou lá e vendo, né? Então eu vendendo essas ações, vendendo essas cotas, quando eu estiver me desfazendo, né, desses investimentos, eu vou estar agora gerando dinheiro. Mas em que atividade? Em que quadrado? No quadrado dos investimentos. E o último grupo de exemplos da atividade de investimento diz respeito ao que a gente chama, um conceito que a gente chama de contrato de mútuo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é quando uma empresa empresta dinheiro aos sócios ou a outra empresa do próprio grupo, né? São aqueles empréstimos que são concedidos entre partes relacionadas, ou entre o acionista, o sócio, né? Outras empresas, enfim. Então, quando a gente está dentro desse grupo aí de atividades, de interesse. Então vamos lá, toda vez que a empresa vai lá e empresta o dinheiro, né, quando ela vai lá e dá o dinheiro, empresta o dinheiro para outra empresa, ela está fazendo uma atividade de investimento. Quando ela recebe de volta, ela está então também gerando uma atividade de investimento na entrada de caixa. Quando ela investe, né, quando ela empresta, está saindo caixa, né, da atividade de investimento. Quando ela recebe, entra caixa nessa atividade. Agora a gente tem que lembrar que isso para ser atividade de investimento, tem que ser esse tipo de operação, de contrato de mútuo. Se isso acontece com uma entidade financeira, né, isso não tem nada a ver com atividade de investimento, né, porque para o banco emprestar dinheiro, isso é operacional, né? Aqui tira o banco fora, quando uma empresa empresta
empresta para outra dentro do mesmo grupo, empresta para o sócio, empresta para o acionista, enfim. Então são aqueles empréstimos, ou adiantamentos que são concedidos ali na atividade empresarial. Quando ela empresta, sai dinheiro, quando ela recebe, entra caixa nesse grupo de atividade de investimento. E a última diz respeito à atividade de financiamento, que é aquilo que eu expliquei, né? É o dinheiro que vem em apoio, né, para dar suporte ao investimento. Então, o caixa operacional não conseguiu bancar o investimento foi muito alto, era muito alto, enfim, como você quiser. E aí ele vai lá e pega o dinheiro emprestado com os sócios, ou com o próprio acionista, ou com bancos, e esse aporte que vem, né, para dar suporte ao investimento é o próprio financiamento da companhia. E aí quais atividades são consideradas de financiamento? Então, primeiro, quando a empresa emite ações. Então, ela está lá emitindo ações ou aumentando seu capital social via cotas, né? Então, ela está, né, indo atrás de recursos, né, no caso do próprio acionista. Beleza, isso daí é atividade de financiamento. Quando a empresa restitui aos acionistas ou aos cotistas, ou seja, quando ela, suponha, né, ela abriu o capital, aumentou as ações e agora está comprando de volta essas ações, ela está diminuindo o capital, né, se isso for o caso, que normalmente isso não acontece, mas vai que a empresa resolve pegar de volta essas ações emitidas, então ela vai estar reduzindo. Então, se ela reduz o capital, ela está pagando ao acionista, então é uma saída de caixa de financiamento. Então, quando o dinheiro entra via acionista, é uma entrada de caixa de financiamento. Se ela resolver pagar ao acionista de volta, né, isso daí é uma saída de caixa de financiamento. Então, normalmente, isso não acontece não. Normalmente é o quê? A empresa pega dinheiro com o acionista e fica, né, vai pagar dividendos a ele, mas a ideia básica não é reduzir o capital social, né? A ideia é entra dinheiro por capital próprio e os pagamentos que saem dividendos. Mas se for um empréstimo, aí é diferente, né, pessoal? Porque se for empréstimo, como é que fica? A empresa toma dinheiro emprestado no banco, entra caixa via financiamento. Quando ela paga, aí tem que pagar mesmo, quando ela paga o recurso que ela tomou emprestado no banco, aí é uma saída de caixa de financiamento. Então, em banco tem essa dinâmica, né, de entrar e sair, né? Entra quando ela toma dinheiro emprestado, sai quando ela paga o financiamento. Agora, em relação ao capital próprio, não, tá, pessoal? Normalmente a empresa só toma, né, só pega o dinheiro do sócio ou do acionista, né? Em raros momentos ela vai reduzir o capital. Se ela reduzir o capital, tá? Então, esse dinheiro que está saindo para reduzir o capital, para pagar de volta os acionistas, também seria uma atividade de financiamento. Bom, pessoal, vamos agora, né, para a nossa última parte, né, nossa terceira e última parte da nossa aula, onde a gente vai explicar as duas formas que nós temos de apresentar o fluxo de caixa gerado pela atividade operacional. Então, a gente vê que a gente tem três grandes fluxos de caixa: operacional, investimento e financiamento, sendo que o operacional ele pode ser evidenciado de duas formas: método direto e o método indireto. O método direto é aquele segundo o qual você vai evidenciar as entradas e as saídas de caixa de forma, como o nome está dizendo, de forma direta. Então, é mais ou menos assim: eu vou pegar o razão da conta caixa, tá? E eu vou apresentar, olha, houve de entrada de caixa, venda de mercadoria, venda de prestação de serviço, e aí eu vou discriminar exatamente como que deram as entradas de caixa via atividade operacional, exatamente uma por uma, vou discriminar, né? Bem direitinho ali, todas as entradas de caixa. E as saídas da mesma forma, então. Sai o caixa para pagar fornecedor, sai o caixa para pagar imposto, sai o caixa para pagar folha de salário. Então, a gente, pelo método direto, a gente vai evidenciar a atividade operacional, o fluxo da atividade operacional, exatamente como o nome está dizendo, de forma direta. Então, a gente vai ter assim, como a gente vocês vão poder acompanhar no slide, né? Então, você vai ter assim, atividade operacional, aí tem venda de mercadoria. Então, venda de mercadoria entrou tanto.
fornecedor, pagou imposto, pagou a folha, saiu tanto. Então, entrada menos saída, beleza, geração de caixa operacional de tantos reais, tantos milhões de reais. Então, esse é o método direto. Muita gente diz, né, e com razão, que o método direto ele é mais simples, né? Porque, na verdade, você vai estar ali mostrando de forma nua e crua como se deu as entradas e as saídas de caixa, né? E aí muita gente se pergunta, mas se esse método é tão bonzinho, né? Porque ele vai mostrar de forma bem prática, bem objetiva, bem direta, né? Como se deu as entradas e saídas de caixa, por que que tem o indireto, né? Porque o indireto a gente vai ver que é um pouco diferente, né? Um pouco mais sofisticado o entendimento dele. Aí a gente se pergunta, poxa, o direto é tão bonzinho, né? Entrada, saída, pagamento e recebimento ali de forma bem simples, né? Por que que for criar algo mais complicado? E aí tia vai dizer que existem aí algumas razões, né? Vamos primeiro para uma razão mais teórica e depois para uma razão mais prática. A razão teórica, né, ou seja, o porquê do método indireto é que, pelo método indireto, a gente não vai encontrar entrada e saída de caixa pura e simplesmente. A gente vai partir do lucro, né, a gente vai iniciar pelo lucro, e então a gente vai ajustando o lucro até chegar no fluxo de caixa. Veja, a gente sai do lucro líquido e ajusta o lucro até chegar no fluxo. Então, o que é que o método indireto nos mostra? A conversão do lucro em caixa. Então, ela teve um lucro líquido de, sei lá, 20 bilhões, mas o lucro convertido em caixa é de 50 bilhões. Então, na verdade, aquele lucro ele é carregado de eventos econômicos que quando a gente tira o evento econômico, o lucro é muito maior. Ou o contrário, né? Pode ter tido um super lucro, mas o impacto no caixa é bem miudinho. Então, uma das razões, né, para que você mostre a DFC pelo método indireto, pessoal, entendam, é essa, porque o método indireto permite que eu saia do lucro e chegue no caixa. Eu faço essa ponte, ajustando o lucro para explicar o caixa. O quanto do lucro está no caixa. Beleza? O direto não faz isso, porque o direto nem enxerga o lucro. O direto não tem nenhuma associação com o lucro. Então essa é uma boa explicação, uma explicação teórica bastante razoável para você apresentar o fluxo de caixa pelo método indireto. Mas existe uma outra que é mais prática, né? Que o método direto é o seguinte, como ele é muito claro, ele é muito evidente, ele é muito objetivo, ele é muito transparente, acaba que as empresas preferem não abrir tanto a informação, né? Algumas informações são muito estratégicas, algumas informações não merecem, ou não podem, ou não devem ser mostradas. E aí você, na verdade, vai pelo método indireto para você não abrir tanto a informação para concorrentes, né? Para outras empresas. E aí você vai pelo indireto, porque na verdade, pessoal, o indireto, como a gente vai ver daqui a pouquinho, você vai pegar a DRE, vai pegar o balanço patrimonial e, através das informações que já existem na DR, no balanço, você monta a DFC. Então, você não vai estar acrescentando nenhuma informação diferente. Você pega o que tem na DR, pega o que tem no balanço e produz a DFC, explicando o quanto do lucro está no caixa, beleza. O método direto, aí você tem que acrescentar muito mais informações, porque as informações que vão pelo método direto, elas não estão no balanço nem na DR. E aí a empresa vai ter uma exposição de informações muito forte. E nem todas as empresas estão dispostas, né, a abrir assim o seu fluxo de caixa. Aí vai pelo indireto, que é um pouco mais reservado, você não vai ter nenhuma nova evidenciação, né, além do que está na DR e no que está no balanço, e explica o que o investidor quer saber, que é a conversibilidade do lucro em caixa. Então essa é as duas principais explicações de por que a gente, inclusive na prova, que é o que interessa muito a vocês, esse nomezinho prova é um nomezinho mágico, né? Então na prova, evidentemente, eu vou cobrar o fluxo indireto, tá? Então vamos ao que vai cair na prova, vamos ao que eu vou realmente puxar a orelha de vocês, que é pelo método indireto.
tia já falou, né? O método indireto, ele tem o seguinte objetivo, ele parte do lucro, né? Ele parte do lucro líquido e ele começa a ajustar o lucro para explicar o caixa, né? Ele vai, olha, meu lucro líquido foi de 20 bilhões, por exemplo. Mas meu caixa aumentou em 20 bilhões? Não, não aumentou, aumentou em 50 bilhões. Digo, opa, então tem coisa que está no lucro, mas não está no caixa e vice-versa. Tem coisa que está no caixa e não está no lucro. Então a gente vai ajustar o lucro para explicar bem direitinho como que o lucro interferiu no caixa da companhia. É o principal objetivo da DFC pelo método indireto. Então, como vocês podem acompanhar no slide, o método indireto vai ajustar o lucro em 3 elementos. 1, 2, 3. Vamos para o primeiro elemento. Transações que não envolvem caixa. Então, eu vou pegar meu lucro e vou ajustar o lucro pelas transações que não envolvem caixa. Exemplo, a depreciação. Então, o lucro líquido tem uma despesa com depreciação, beleza? Beleza. A depreciação tem impacto no caixa? Não. Vai ter impacto no caixa? Não. Então, a depreciação é uma despesa que está no lucro, que reduz o lucro, mas não tem nada a ver com o caixa. O que é que eu faço? Ao lucro, eu vou somar a depreciação. Porque, em fazendo isso, eu vou dizer, olha, meu lucro foi reduzido em 50 mil, mas o meu caixa não foi reduzido. Então, soma 50 mil no lucro. Porque se eu quero explicar o impacto do lucro no caixa, eu tenho que tirar a depreciação do lucro, porque não está no meu caixa, não é? Então, a amortização é a mesma coisa. A amortização é uma despesa que a contrapartida está no intangível. Então, não tem nada a ver com o meu caixa. Então, eu vou ajustar o meu lucro desse efeito. Então, ficou claro o primeiro efeito? Transações que não envolvem caixa. Há exemplos de depreciação, amortização, a provisão para créditos com liquidação duvidosa é outro tipo de despesa que não tem impacto no caixa, tá bom? Então, a gente vai tirar essas despesas, tirar esses efeitos do meu lucro somando. Então, meu lucro vai ficar um pouquinho maior do que o que está na DR quando eu fizer esse movimento de retorno, né, de expurgo dessas despesas. Segundo elemento que vai ajustar o meu lucro. Vamos lá. Quaisquer diferimentos ou outras apropriações por competência sobre recebimentos ou pagamentos. Então, vamos explicar o que são esses diferimentos por competência. Pense no empréstimo. A empresa foi lá e tomou um empréstimo no banco. Vamos colocar lá no banco. E aí esse empréstimo ele tem carência, que é um tempo que o banco vai dar para você começar a pagar o valor do empréstimo, né? O que você pegou emprestado lá. No entanto, turma, o que é que você precisa entender? Que apesar de ter carência, o que é que a contabilidade tem que reconhecer pela competência? Os juros, né? Então você vai ter lá um empréstimo de 10 anos, mas nos 2 primeiros anos não vai ter nenhum pagamento. Beleza, não vai ter pagamento, mas os juros eles vão ser apropriados, eles vão ser lançados na contabilidade. Então o que vai acontecer com esses juros? Vão estar na DR. Vão estar na DR e vão reduzir o lucro. Beleza? O pagamento houve? Não. Então eu vou ter que ajustar meu lucro por esse efeito. Diferentemente da depreciação, que não vai ter impacto nunca, nesse caso vai ter um impacto, só que não é nesse ano, é no próximo, é daqui a 3 anos, tá? Mas de toda sorte, querendo ou não querendo, essa despesa vai estar lá, como é que se diz, no meu lucro. Aí eu tiro, né? Ou seja, eu vou apropriar o meu lucro por um diferimento, né, decorrente da apropriação por competência. Vamos dar um outro exemplo para vocês entenderem. Despesa com seguros, certo? Digamos que eu tenha pago à vista a minha despesa com seguros. Aí o que acontece? Eu debito, né, despesa com seguros, que é uma despesa antecipada, que vai estar no meu ativo, credito bancos. Beleza. Aí vem a confusão. Eu debitei o meu ativo e creditei lá o meu bancos. Debitei ativo, que é a despesa antecipada, e creditei bancos. Aí vê só, ó o rolo. Sim, mas essa despesa que eu paguei
antecipadamente, isso está na DR? Não, porque eu ainda não comecei a apropriar. Então, pera lá. Então, você precisa ajustar isso daí. Digamos que eu tenha feito isso no meio do ano, né? Então, eu só apropriei 6 meses, né? Mas a saída do caixa foi na bucha, foi integral. Mas na minha DR só está uma parte. Então, eu vou ter que ajustar o meu lucro. Eu vou ter que colocar mais coisa, reduzir meu lucro. Por quê? Porque no meu lucro, reduzindo, só tem uma parte, mas a saída de caixa foi muito maior. Se eu vou sair do lucro para ajustar o caixa, de despesa apropriada, só tem uma parte. A outra parte não está no meu lucro. Aí eu vou ter que ajustar meu lucro para fazer com que eu aproxime o meu lucro do caixa. Então, da mesma coisa, da mesma forma que dos juros, eu tirei a despesa com juros porque ela não está no caixa, agora eu vou ter que colocar mais despesas no meu lucro, ajustando ele. Ele vai ter que ficar menor, porque houve a saída de caixa, mas no meu lucro não vai dar tudo. Deu para entender? Então eu vou ter que ajustar o meu lucro para dizer assim, olha, meu lucro é meu caixa, mas não está no lucro. Aí se não está, então coloca, reduz o lucro. Por que não reduziu o caixa? Mas nem tudo está no lucro, então ajusta o lucro para ele ficar adequado à alteração do caixa. E a terceira e última, o terceiro e último ajuste que vai ter na DFC pelo método indireto é o seguinte. Suponha que você vendeu o seu imobilizado. Né? Você tinha lá um veículo, uma máquina, sei lá, qualquer coisa que você foi lá e pum, vendeu. Aí o que a gente explicou? Que quando a gente vende o imobilizado, você tem uma atividade de investimento, fluxo de caixa de investimento. Beleza. Só que quando você vende, que você tem resultados positivos ou negativos, ou seja, vendeu com ganho, vendeu com prejuízo, como você queira, esse ganho ou esse prejuízo está dentro de quê? Do lucro. E aí o que acontece? O teu lucro, que é o lucro que vai ser explicado no fluxo de caixa pelo método indireto e, portanto, na atividade operacional, porque eu estou dentro da atividade operacional, na atividade operacional eu vou ter um ganho que é da atividade de investimento, ou uma perda que é da atividade de investimento. Eu vou ter que tirar dali e botar no quadradinho de investimento. Então, 3 ajustes. O primeiro são de receitas e despesas que não vão de jeito nenhum impactar o caixa. Vou ajustar. O segundo, referente a receitas e despesas que foram diferidas. Eu vou ter que ajustar. E o terceiro são de receitas ou despesas que não são da atividade operacional, são de outras atividades. Vamos colocar aí a atividade de investimento como exemplo. Então, meu lucro vai ficar maior porque eu tive um ganho pela venda do carro. Beleza, mas esse ganho pela venda do carro não tem nada a ver com a atividade operacional. Aí eu vou ajustar a atividade para tirar esse ganho e colocar lá na atividade de investimento. Então, 3 ajustes. Receitas e despesas que não vão ter impacto no caixa nem nunca, que são as depreciações. Receitas e despesas que vão ter impacto no caixa, que não tem agora, mas vão ter daqui a pouco, que são as diferidas. E receitas ou despesas que não são da atividade operacional, são de atividades de investimento ou financiamento. Aí eu vou ter que ajustar meu lucro para essas 3 atividades iniciais, né? Esses 3 grupos, né, de eventos. Bom, pessoal, então a gente agora vai ver a segunda parte do ajuste. Então, a primeira parte do ajuste é a seguinte, vamos lá. As despesas ou porventura alguma receita que não vão de jeito nenhum interferir no lucro, né? A depreciação, amortização, que foi o exemplo que eu coloquei para vocês. A segunda é aquela que não está no lucro por uma questão de competência, que logo ela já vai estar, mas nesse ano ela não está, então eu vou precisar também ajustar meu lucro. E a terceira é aquele meu lucro que está carregado de um ganho, de uma receita, de uma despesa que não é da atividade operacional. Como o método indireto está relacionado, assim como o método direto, os dois, estão relacionados com a atividade operacional,
Então, dentro do meu lucro, tem um ganho que era atividade de investimento, eu vou ter que, então, transferir para a atividade de investimento. Então, eu vou ajustar o meu lucro, como vocês perceberam até agora, de receitas e despesas que ou estão ou não estão, mas que têm que ser ajustadas. Então, a primeira parte do ajuste é essa. Segunda parte, sim, quando eu terminar a primeira parte do ajuste, eu vou estar com o meu lucro líquido ajustado. Aí eu vou fazer agora uma pergunta para vocês refletirem. Veja, depois que eu faço todos os ajustes, todos, meu lucro está todo ajustado dos efeitos econômicos, não tem mais nenhum efeito econômico, está tudo financeiro, tá? Eu vou perguntar a você, o que está no lucro está no caixa agora, já que eu tirei todos os efeitos econômicos, tá só financeiro, eu pergunto, o que está no lucro está no caixa? Aí eu vou responder que não. E eu vou dar um exemplo para você entender. Vamos lá. Suponha que eu tenha feito uma venda e que essa venda foi uma venda a prazo. Aí o que aconteceu? Eu debitei clientes e creditei receita de vendas, né? Aí eu pergunto a você, o débito de clientes e o crédito de receita de vendas fez com que o meu lucro tivesse maior. Por quê? Porque a minha receita de vendas está toda lá. Aí eu pergunto, o que teve de impacto no caixa? Zero. Por que zero? Porque não foi toda feita a prazo. Aí vamos agora para o meu raciocínio. Vamos tentar fechar esse raciocínio, que ele é o mais chatinho. Se a gente conseguir entender isso, o resto vai. Presta atenção. O meu lucro, dentro do meu lucro, tem uma receita de vendas. Não tem uma receita de vendas? Tem, beleza. A contrapartida está onde? Está no meu ativo, na conta de clientes. Na verdade, meu cliente está maior. Então, o que aconteceu? A minha conta de clientes, de um ano para o outro, aumentou. Suponha que só tenha uma venda, para simplificar o teu raciocínio. Essa venda foi a prazo. Aí você debitou clientes, então a tua conta de clientes aumentou. Beleza? Aumentou. E a contrapartida foi na receita. Então, teu lucro ficou maior. Só que, vê só, a receita ela foi todinha para contas a receber. Então, ela não teve impacto no caixa. Moral da história. Depois que eu ajusto o meu lucro todinho desses efeitos, eu vou agora ajustar as minhas contas de ativo e passivo operacionais. Lembra que tinha falado do ativo e passivo operacional, que é aquele que está relacionado com as principais atividades da companhia? Então, vamos lá. Dentre as atividades principais da companhia está, por exemplo, vendas, né, e contas a receber. Então, veja só, eu vendi a prazo. Então, meu clientes aumentou de um ano para o outro, correto? Meu clientes, sei lá, tinha um valor X, eu vendi a prazo, então meu clientes ficou maior de acordo com aquela venda a prazo. Então, o meu ativo aumentou, mas o meu lucro, esse aumento do ativo não está refletido no caixa. Aí o que é que eu faço? Eu vou pegar a variação do meu ativo, no caso dos meus clientes, de um ano para outro, e eu vou ajustar também. Então vamos lá, eu ajusto o meu lucro líquido e eu vou passar para ajustar agora as contas de ativo ou passivo. Nesse caso, presta atenção, um aumento do meu ativo, o aumento do meu clientes, vai provocar uma redução do fluxo de caixa. Porque eu vendi, mas eu não recebi. Então, aumentei o meu ativo, reduz o meu fluxo de caixa. Ou seja, eu ajustei meu lucro todinho daquelas receitas que eu já falei lá atrás, e agora eu vou fazer meu segundo e último ajuste. Eu vou ajustar as contas do ativo e do passivo. Vamos dar um outro exemplo, para vocês entenderem. Suponha que eu tenha comprado estoques, tá? E suponha, por exemplo, que eu tenha comprado estoques à vista. Depois eu dou o exemplo de ter comprado estoque a prazo. Vamos primeiro focar no estoque à vista. Fui lá e comprei X mercadorias, um tantão de mercadorias no meu estoque. Pá, comprei. Então, meu ativo, que é estoque, ficou maior, concorda? Então, ficou de um ano para o outro, como eu comprei um montão de mercadoria, ficou maior. Nem tudo que estava no estoque eu consegui vender.
só uma parte. Então, no meu lucro, na forma de custo, só tem uma parte. Beleza? A outra parte eu não consegui vender, que está no meu ativo. Beleza, pessoal? Então, o que vai acontecer agora? O meu ativo não aumentou, meu estoque não aumentou, de um ano para o outro, aumentou, que eu comprei. Não vendi tudo, uma parte ainda está lá. Então, é essa parte que eu não vendi que provocou o aumento do meu estoque de um ano para o outro, decorrente das aquisições que não foram convertidas em custo, em vendas. Só que no meu lucro, pessoal, só tem a baixa de uma quantidade lá do estoque. A outra parte está no meu ativo. Na verdade, se eu comprei 100 e só vendi 50, 50 está no meu ativo aumentando. Depois que eu ajustei meu lucro dos efeitos de receitas e despesas, eu faço o quê? Termino de reduzir. Então, aqueles 50 eu reduzo. Por quê? Porque é um valor que eu paguei para comprar o estoque, mas não está refletido no lucro. Então, eu vou ajustar o meu lucro e como o meu ativo aumentou, meu estoque aumentou, a variação de valor do estoque eu reduzo do meu fluxo de caixa. Então, minhas vendas a prazo, aumentou minha conta de clientes, aumentou o meu ativo, eu recebi? Não. Reduzo o fluxo de caixa. Aumentou o meu estoque. Se eu aumentei o meu estoque e eu não consegui vendê-lo todo, no meu lucro não está refletido toda aquela compra que eu fiz, só tem uma parte. E a outra parte, como é que eu faço, já que eu paguei por ela? Aí eu vou e reduzo o meu fluxo, porque o meu fluxo foi reduzido. Eu não paguei pelo estoque, meu fluxo foi reduzido. Meus clientes, eu vendi a prazo. A receita está no lucro. Beleza, mas eu recebi essa receita? Não. Então, meu fluxo de caixa não tem que ser reduzido? Tem. Aí eu reduzo meu fluxo. Comprei que só a bexiga, mas não vendi tudo. Está no meu lucro isso? Não. Porque no meu custo, que faz parte do meu lucro, só tem uma parte. E a outra parte? Eu não já paguei? Então eu tenho que reduzir o meu fluxo. Resumo da ópera: toda vez que o ativo aumenta, o operacional, toda vez que o ativo operacional aumenta, reduz o fluxo de caixa. Agora pense no raciocínio contrário. Vamos pensar, por exemplo, em clientes. No outro ano agora, esqueça esse ano, passa para o próximo ano. No próximo ano, aquele cliente lhe paga. Esse pagamento está no lucro? De jeito nenhum. Débito de banco, crédito de clientes. Está refletido no lucro? De jeito nenhum. Mas o fluxo de caixa não aumentou? Aumentou. Então, toda vez que meu ativo reduz, eu aumento o fluxo de caixa. Por quê? Porque neste ano o meu fluxo de caixa está sendo impactado, está sendo aumentado e o reflexo não está mais no lucro. A exemplo de clientes, que a venda foi no ano passado. Então, toda vez, pessoal, que o meu ativo reduz de um ano para o outro, eu provoco um impacto positivo no meu fluxo de caixa. Toda vez que o meu ativo aumenta, eu provoco um impacto negativo no meu fluxo de caixa. Tá? Agora imagine o passivo. O passivo, tá? Então, você tem lá uma despesa qualquer, uma despesa de água, de luz, de impostos, de fornecedor, o que você quiser, né? E a contrapartida está no passivo. Então, o seu passivo de um ano para o outro aumentou, né? E está lá a despesa. Teve pagamento desse danado desse passivo, pagaram o passivo lá, pagou não. Aí se você não pagou, então seu fluxo de caixa ficou legal, não ficou? Aí o que vai acontecer? Aquela despesa lá que provocou aquele danado daquele passivo, aquela despesa não foi paga. Então meu fluxo de caixa de um ano para o outro ficou melhor. Então, toda vez que o passivo aumenta, eu aumento o fluxo de caixa. Aquela variação de um ano para o outro vai provocar um aumento do fluxo de caixa. E o efeito contrário
quando eu pago, vai haver débito de passivo, crédito de bancos. Então, meu passivo vai diminuir, meu fluxo de caixa vai diminuir também. Mas não necessariamente a despesa está acontecendo naquele momento. A despesa estava lá no ano passado, eu fiz a despesa, gerei o passivo e não paguei. Então, a despesa está no lucro. Tá, mas a contrapartida é um passivo que não foi pago. Então, se está no lucro e do lucro eu vou explicar o caixa, eu vou ter que aumentar, porque aquela despesa não foi paga. Aí eu aumento o fluxo de caixa, senão não vai bater nunca essa conta. E do outro lado, digamos que agora que eu vou fazer o pagamento daquele meu passivo, tá, mas a despesa não tem mais nada a ver. Então, não vai estar refletida no lucro, aquela movimentação, porque aquilo ali foi do ano passado, nesse ano eu estou pagando. Então, quando eu pago, quando eu reduzo o meu passivo, aí eu vou ter que ajustar e reduzir também meu fluxo de caixa. Então, a regra é, toda vez que meu ativo aumenta, eu reduzo o fluxo. Toda vez que meu ativo diminui, eu aumento o fluxo, eu provoco um aumento no fluxo de caixa. Toda vez que o passivo aumenta, eu provoco um aumento no fluxo de caixa. Toda vez que o passivo diminui, eu provoco uma redução do fluxo de caixa. Vamos agora supor que eu tenha comprado mercadoria a prazo. Tá? Fui lá e pum, comprei a prazo. Tá? Comprei 100 produtos a um custo de R$1, por exemplo. 100 produtos a um custo de R$1, R$100. Tá? Aí o que aconteceu? Eu comprei a prazo. Então eu debitei estoque, creditei quem? Fornecedor. Tá? O que vai acontecer? Ao mesmo tempo, vai haver na minha estrutura da DFC, pelo fluxo indireto, o aumento do meu ativo, pela entrada dos palitinhos de fósforo que eu vou vender lá, tá? Que eu quero vender no futuro. Então, meu ativo vai aumentar. Aí, se vai aumentar meu ativo, reduz o fluxo. Beleza. Mas, por outro lado, o meu passivo vai aumentar. Porque eu não comprei a prazo. Então, aumentou meu ativo, aí reduz o fluxo. Mas aumentou meu passivo. Aí, o meu fluxo aumenta. Então, o impacto é zero. Por quê? Porque não houve pagamento de nada. Eu comprei a prazo. Então, aumenta de um lado, reduz o fluxo. Aumenta o passivo, aumenta o fluxo. Então, zero no final. Né? Se porventura eu vender algum desses palitinhos, eu vender. Ora, se eu vendi algum desses palitinhos, então uma parte do meu ativo, da redução pela venda, vai estar no lucro, pelo custo. Não é? Se eu vendi 50 palitinhos, dos 100 que eu comprei, então 50 já vai estar no custo. Quanto é que tem em estoque? 50. Se eu comprei 100, vendi 50, só tem 50 no estoque. Ah, mas eu comprei tudo a prazo. Tudo a prazo? Foi tudo a prazo. Aí o que é que vai acontecer? No meu custo tem 50, mas ainda tem no meu ativo 50, não tem 50? Aí o que é que vai acontecer? Os 50 já estão no meu custo, reduzindo o lucro, e os outros 50 eu reduzo o fluxo. Aí, no final, eu reduzi em 100. 50 pelo custo, 50 pela variação do estoque. Ah, mas eu não paguei. Beleza, quando a gente for para o passivo, meu passivo vai ter aumentado em 100. Então, aumenta o fluxo de caixa. O efeito final é zero. Ah, mas eu paguei dos 100, eu paguei 20. Ah, pagou 20, então a variação agora é de 80. Beleza. Então eu só vou aumentar meu fluxo de caixa em 80, porque 20 eu já paguei. Né? Então, pessoal, o movimento da DFC pelo método indireto é assim. Ele realmente a gente vai ter que trabalhar com as receitas e despesas e com as variações das contas dos ativos e passivos, tá? Sei que ainda restam muitas dúvidas, mas essas dúvidas todas a gente realmente só vai poder tirar quando vocês começarem a fazer os exercícios de fluxo de caixa, onde a gente vai poder mexer com esses aumentos ou reduções de ativos e passivos. Mas de forma clara, o que eu quero que vocês entendam é isso, tá? Que eu vou ajustar o meu lucro pelas receitas e despesas que estão no lucro, mas que não estão no caixa, e pelas variações dos ativos ou passivos, que podem não estar refletidas no lucro,
mas que trouxeram impacto no caixa. Tá? Então, o meu fornecedor aumentou, então eu não paguei. Ah, mas isso não tem nada a ver com o lucro. Ótimo, mas reduziu, aumentou o fluxo de caixa, provocou um aumento no fluxo de caixa, já que não houve o pagamento. Então, bora aí colocar essa informação na DFC, tá? Com isso, pessoal, a gente deseja que vocês tenham aí uma boa leitura. Não esqueçam de fazer uma boa leitura, tá certo? Da demonstração desse pronunciamento técnico, é importante que a gente leia. E quando a gente for fazer os exercícios, aí as dúvidas que vocês têm na operacionalização disso tudinho, acredito que vão ficar mais claras. Então, um abraço a todos e boas atividades.